Salve, salve, firmeza! Muito bem-vindo a mais um vídeo deste módulo de revisão para o Enem. Este vídeo vai ser a parte 2 dos fenômenos elétricos. Falaremos hoje sobre potência, circuitos elétricos e resistências em série e paralelo, tranquilo? Começamos então por potência. Potência, eu vou pedir para que você estude e grave essas equações. Não tem o que fazer, a gente vai precisar gravar essas equações. Mas eu vou dar uma explicada para você conseguir entender. Porque no meu caso eu tenho muito problema de memória. Mano, eu tenho problema de memória e eu supria isso como? Entendendo uma coisa. Entendendo o conceito daquilo, eu conseguia transferir para uma equação. Então, por exemplo, qualquer potência vai ser uma energia demandada em um tempo, qualquer energia por um período de tempo. No caso da potência elétrica, vai ser uma energia elétrica gasta em um tempo. A potência, nesta forma, é mais fácil de entender porque a gente vê no dia a dia. Por exemplo, se a gente pega dois eletrodomésticos, a gente pega uma televisão e um ar-condicionado, a gente tem a plena certeza que o ar-condicionado vai gastar mais energia elétrica. Ou por quê? Porque ele é mais potente. Se a gente visualizar o valor de potência dele, ele vai estar na casa dos 1000 watts, enquanto a TV, não sei, vou arriscar, porque tem uma infinidade de modelos de televisão, mas sei lá, 50 watts. Então percebam que a potência do ar-condicionado é muito maior do que a potência da televisão. Justamente por isso que o ar-condicionado gasta uma energia elétrica maior do que a televisão em um curto espaço de tempo. Então grave isso. A potência que é em watts para a gente vai ser uma energia gastada num tempo. Fácil, fácil. Mesma coisa, a potência. Vamos transferir esse exemplo para uma pessoa. Se a pessoa consegue construir 5 muros no mesmo dia, ela tem uma potência. Se a pessoa constrói 2 muros naquele mesmo período de tempo, ela tem uma potência inferior. É simplesmente isso. E é mais fácil de associar justamente porque a gente tem esse exemplo dos eletrodomésticos na nossa casa. Então, quanto maior a potência, maior o gasto energético. Ou pode ser uma potência pequena, mas se a gente aumentar o tempo em que aquele aparelho vai ficar ligado, você tem um gasto energético da mesma forma. Beleza? Então estas duas formas são de potência elétrica. Estas outras duas equações vão ser para potências relacionadas a resistores. Então guarde isso em duas caixinhas. Esta de cima vai ser a potência para casos gerais. Você tem a potência elétrica e nesse outro caso a potência vai estar relacionada ao potencial e à corrente. Então potência elétrica do mesmo jeito. Se a gente for fazer a equação e você pode visualizar isso no nosso material, vai ter destrinchado essa equação para você ver de onde veio. Você vai ver que isso daqui cai nesta equação. Vai ser um valor de energia dividido por um tempo. Beleza? E guarde esta segunda parte, que vai ser as equações relacionadas a resistores. Porque nos exercícios do Enem, o modo que ele vai pedir é sempre uma potência relacionada a um eletrodoméstico. Esse eletrodoméstico, na sua grande maioria, vai ter uma resistência. Então ele vai tratar de uma lâmpada, ou ele vai tratar de um chuveiro elétrico novamente, ou ele vai tratar de um aquecedor de água qualquer. Então ele sempre vai relacionar uma resistência. Vamos focar na resistência. Na apostila de vocês, nos livros didáticos, você sempre vai achar relacionado também a capacitores e afins. Aqui a gente vai especificar para o Enem. Eu tenho certeza que o Enem sempre vai pedir a potência em relação a resistores. E se ele pedir alguma potência elétrica relacionada à usina de Itaipu, como caiu em 2016, se eu não me engano, a gente utiliza essa primeira equação. Então guarde essas duas caixinhas. Uma energia e potência para casos gerais e a outra uma potência para caso específico de resistência, tranquilo? Vamos para circuito elétrico, que é onde mais dá trabalho para entender. Também sempre vai cair exercícios voltados para circuitos elétricos. E eles são simples, eles são fáceis, é só a gente ter um pouco de afinidade com eles
entender de uma forma geral. A primeira coisa que você precisa ter na cabeça: um circuito elétrico ele é composto por peças. A gente pode pensar nele como se fosse um Lego. Você tem a peça da resistência, que vai ser nessa forma, ou, como eu venho salientando aqui, pode ser na forma de uma lâmpada. Não se preocupe que o Enem ele não costuma fazer pegadinhas, ele não tem aquelas perguntas pegadinhas, deixa muito subentendido. Ele vai dizer, ele fala no exercício, por exemplo, visualizando a lâmpada que se comporta como uma resistência elétrica. Então, não se preocupe nesse ponto, ele não vai esconder informação de você. Isso é muito legal do Enem. A resistência tem, na sua maioria, esse formato, beleza? Capacitor, a gente vai ver lá na frente o que é, mas não precisa se atentar muito a ele. Se atente à resistência, à fonte. A fonte vai ser, como foi dito no vídeo anterior, aquilo que vai ter uma diferença de potencial, aquilo que vai fornecer um empurrão para a corrente. Essa fonte pode ser, novamente, uma bateria, uma pilha ou mesmo uma tomada. E você tem esse símbolo, você vai ter uma linha um pouco maior, uma linha menor. A linha maior positiva, a linha menor negativa, beleza? E se você tem uma linha reta, você tem um fio ou material condutor. Fácil. Você tem estas peças e você pode montar uma infinidade de circuitos elétricos, beleza? Acalmar a emoção, vamos agora montar exemplos e tentar entender como funciona. A parte de equações deixa um pouquinho mais para frente. O que é importante aqui é você entender, como foi dito no vídeo anterior, o Enem ele sempre vai ter 3 níveis de questões: as fáceis, as médias e as difíceis. As fáceis ele vai tratar mais em termos de conceitos teóricos. As médias ele vai dar uma misturada. A difícil ele quer que você tenha um aprofundamento dessa teoria. Se você entender muito bem a teoria por trás disso daqui, os demais passos, o médio e o difícil, você consegue com treino e com estudo, beleza? Para entender um circuito elétrico, a gente precisa fazer uma analogia. O que é isso? Eu convido o senhor agora, ou a senhorita, para a gente entender o circuito elétrico, com que a gente vai ler um circuito elétrico, a gente precisa fazer uma analogia. Eu convido você agora a imaginar esse circuito elétrico que a gente fez aqui vai ser canos, vai ser constituído de canos, tubulações de água. E a nossa corrente elétrica, o nosso fluxo elétrico vai ser água. Prestem atenção como é simples a coisa. Se a gente tem um circuito em série, você tem um cano reto, onde você vai ter a água atravessando de uma ponta a outra. Ah, professor, mas a resistência não oferece uma dificuldade? Beleza, então vamos desenhar aqui. Vamos imaginar que a água vai fazer um trajeto diferente, que ela tem a tubulação fazendo este movimento. Concorda que tem uma resistência? Concordo. Só que ela não vai chegar aqui de todo jeito, ela só tem uma direção, o fluxo. Então a corrente daqui, ela chega aqui mesmo tendo uma certa dificuldade. Beleza? Parte dessa água pode se perder no caminho, mas o fluxo dela é esse, é essa leitura que a gente tem que fazer. No caso do paralelo, que é onde a gente tem que prestar mais atenção, tem que ter mais cuidado. Por quê? Aqui a gente tem uma certa quantidade de água. Quando ela chega nesse ponto, ela tem uma bifurcação. Metade da água vai para cima, metade da água vai para baixo. Em termos quantitativos de números, não necessariamente vai ser metade. Mas você tem que pensar que parte dela vai para cima, parte dela vai para baixo. Vai ser dividido esse valor de corrente elétrica. No nosso caso do exemplo aqui, vai ser dividido a água. Então esta parte aqui, a água 1, vai por este caminho, enquanto a água 2 vai por esse caminho, e no final das contas elas se encontram aqui bonitinho e seguem o mesmo caminho juntas. Este é o modo que a gente vai visualizar, que a gente vai ler um circuito elétrico. Mais pra frente a gente vai colocar a conta. Calma, eu sei que você tá louco para fazer contas em cima de contas aqui, mas por enquanto a gente tem que saber como verificar isso, porque já teve questão no Enem relacionada simplesmente à leitura de um circuito elétrico. Porque tudo começa com a leitura de um circuito elétrico. Se você souber ler, você consegue fazer as contas. Se você não souber ler, você pode ser
um exímio matemático, você não vai dar conta de fazer aquele exercício. Então essa é a leitura que a gente precisa fazer. No caso, em série vai ser uma corrente de água passando reto, enquanto no paralelo a gente vai ter uma divisão desse fluxo de água. Peguei um exemplo bem simples, bem simbólico para a gente fazer aqui. Acompanhe comigo. A corrente vai vir nesse sentido. Então a gente tem um caminho reto em série. Neste ponto a gente tem um paralelo, que vai ocorrer a divisão do fluxo. Muito bem. Parte dela vai correr aqui por baixo, parte dela vai fluir por cima. Ao final disso elas se encontram aqui, olha que legal. Podemos dizer que nesse ponto o fluxo é igual a este ponto. Tem uma questão do Enem 2016 que foi justamente assim. Ele queria saber em quais pontos a corrente elétrica era igual. E ele fazia uma relaçãozinha lá simples, que era só ler o bendito do circuito elétrico. Então vamos lá, continuando. Nesse caso a gente tem 3 paralelos, então o fluxo vai se dividir aqui e aqui. Aí nesse ponto ele tem que se dividir novamente. E aqui eles se encontram e aqui todo mundo se encontra junto. Então percebe que neste ponto teve uma divisão, uma primeira divisão. Aqui já está menor o fluxo de água. Chega neste ponto ele vai se dividir de novo. Então faz sentido, não faz? Esse último rapaz que está aqui em cima vai ter um fluxo bem menor de água relacionado a esse fluxo aqui embaixo. Então temos um pequeno fluxo aqui em cima, que nesse ponto ele se encontra, fica um pouco maior, e nesse ponto se encontra com esse rapaz que estava perdido aqui. Eles vão caminhando junto novamente, aqui perceba que é em série, então ele só vai reto, só vai reto. Tem uma curva aqui, professor? Tem, mas ele continua reto o caminho dele. Tem outra curva? Tem, continua reto. O que vai acontecer neste ponto? Tem uma primeira divisão, parte dela vem para cá, parte dela vem para cá. Chega nesse ponto que vai ocorrer uma segunda divisão, parte dela vem para cá, parte dela vem para cá. E esse aqui seguiu o caminho dele. Dobrou a esquina, chegou aqui, encontrou com a primeira, encontrou com a segunda e foram felizes para sempre no final desse circuito. Então perceba que é simplesmente saber ler. O grande detalhe, a grande jogada vai estar na parte em paralelo. Saber que quando houver um paralelo, aquela corrente vai se dividir e cada vez ela vai ficando mais fraca. A exemplo desse aqui, nessa primeira divisão, parte foi para baixo, parte foi para cima. Essa parte que já estava dividida teve que ser redividida, dividiu de novo. Então essa daqui a gente pode considerar, já é questão aqui, hein? Este fluxo, esta corrente é menor que esta? Sim, vai ser menor. Esta corrente pode ser igual a esta? Pode, porque elas tiveram a divisão no mesmo ponto, correto? Então aqui a gente já tem uma questão semelhante às que podem cair no Enem. A mesma coisa neste ponto. Você teve uma divisão aqui, então você tem um fluxo maior, que é dividido em 2, e eles vão diminuindo. Chegou nesse ponto, ele redivide, então fica menor do menor, certo? Simplesmente isso, saber ler um circuito elétrico. Chegamos na parte das contas, beleza? Aquela tão esperada parte das contas. Vamos focar somente em resistores, não vamos falar de capacitores para esse módulo de revisão do Enem. Por quê? Porque não cai, não cai. Não vou dizer que nunca vai cair, mas nos últimos anos, de todos esses tempos das provas do Enem passada, nunca caiu a coisa que eles mais focam, que eles vão dar ênfase. Vai ser em cima de resistores, resistores em série e resistores em paralelo, beleza? Então vamos iniciar aqui. Tem dois modos, resistências em séries, resistências em paralelo. Grave uma delas, porque se você gravar uma, a outra vai ser aquela que você não lembra, entendeu? É só a eliminação. Então guarde uma forma. A forma que você não precisa lembrar vai ser aquela que você vai eliminar e você vai saber que é aquela forma que você não precisava ter lembrado. Fácil. Em série é mais fácil de lembrar, porque vai ser somente a somatória das resistências. Vamos pegar um exemplo. Imagine que você vai ser a corrente elétrica. O pão, na sua escola, tem 3 andares, 2 andares mais o térreo. Você estuda no segundo andar, então lá no último o pão está sendo distribuído no térreo. Você tem que atravessar aquele horário da aula tumultuado, cheio de gente, tropeçando, desviando. Então você tem o primeiro corredor. Você está aqui, ó. Você é a corrente elétrica, não se esqueça.
você atravessa a primeira resistência. Cansado, você chega à segunda. Firme e forte, você consegue atravessar a terceira e chegar até o seu tão estimado pão. Percebam que a cada andar você tinha uma resistência, mas no final das contas você pode contar como se fosse uma resistência total para você chegar até o pão. Nisso eu tenho uma resistência equivalente, que vai ser justamente a somatória da resistência 1, mais a resistência 2, mais a resistência 3 e por aí adiante. Então sempre que eu tiver resistências em série, você vai ter uma somatória dos valores de resistência. Tranquilo? Mais fácil, não é? Em paralelo, você vai lembrar que é a somatória dos inversos. Então, a resistência equivalente vai ser a somatória do inverso de R1 no inverso de R2. O porquê vai estar descrito bem bonito na sua apostila, no material que a gente vai disponibilizar para você. Mas você tem que lembrar que, neste caso, a corrente é dividida. Lembra disso? Corrente 1, vou marcar aqui como corrente 1 e corrente 2. Se a corrente é dividida, vai ser a somatória das correntes. Então a corrente inicial aqui vai ser igual à final, mas esse valor vai ser a somatória. Como eu disse, vai estar bem explicado no material. O que a gente precisa se atentar é que vai ser a somatória dos inversos da corrente. O que eu faria? Eu decoraria desta forma, o paralelo, que é o inverso, somatória dos inversos. Por quê? Lembrar desse daqui vai ser fácil, vai ser extremamente fácil. Lembre-se desse, que em série você vai saber que vai ser somente a somatória das resistências. Uma dica muito importante, estude frações. Pegue os vídeos do nosso professor de matemática e estude muito, porque vai te ajudar muito nessa questão. Porque nesse caso a gente vai fazer somatória de frações. Beleza? Professor, você falou, mas não passou o exercício ainda. Calma. Temos aí mais pra frente um vídeo que vai ser só de resolução de exercício, inclusive vai ter exercícios sobre a parte teórica, exercícios sobre essa parte matemática dos fenômenos elétricos. Bons estudos e ficamos por aqui sobre o estudo dos fenômenos elétricos. Beleza?